Oração poderosa. A Maria desatadora dos nós para milagres, casos rápidos, urgentes e impossíveis. Você tem carregado este fardo por tanto tempo que às vezes esquece como era se sentir livre dele. E o peso se tornou um companheiro que você nunca quis, mas parece não conseguir liberar. Há manhãs em que você acorda e o primeiro pensamento que te saúda não é gratidão, mas a dor silenciosa do que permanece não resolvido, do que permanece emaranhado, do que permanece longe da cura que você implorou a Deus para enviar. Mas ouça atentamente o que a Igreja tem sussurrado através dos séculos de provação e o que os corações dos fiéis têm provado em suas horas mais sombrias. Que o Deus que te vê nunca te abandonou. Que as orações que você pensa que não foram ouvidas foram reunidas como lágrimas preciosas em sua presença. E que este momento, esta mesma hora, não é tarde demais para sua misericórdia se mover de maneiras que te deixarão sem fôlego de admiração. Quando os nós ficam mais apertados e nossa força fica mais fraca, quando as soluções escorregam ainda mais longe e a esperança parece mais tênue, há uma mãe no céu que sabe o que significa assistir o sofrimento se desenrolar, que ficou sob uma cruz e entendeu o peso do que parece impossível. Ela é chamada Maria desatadora dos nós. E suas mãos gentis têm desatado as cordas da luta humana por gerações, não por seu próprio poder, mas através de sua proximidade com o Filho que faz todas as coisas novas. Ela conhece os nós de seus relacionamentos que se desgastaram em silêncio, os nós de suas finanças que se apertaram em medo, os nós de sua saúde que se torceram em desespero, os nós de seu coração que te amarraram em padrões que você não pode quebrar sozinho. Se você veio aqui buscando um milagre para si mesmo, carregando o nome de alguém que você ama na câmara secreta do seu coração, ou segurando uma intenção tão profunda que você não ousou falar em voz alta mesmo em suas orações privadas, saiba que você está exatamente onde precisa estar. A Mãe de Deus, que uma vez ponderou todas as coisas em seu coração, entende o peso do que você carrega no seu. Ela que disse sim ao impossível quando um anjo apareceu para ela em Nazaré, nunca parou de interceder por aqueles que enfrentam suas próprias impossibilidades. Sua compaixão não é distante ou teórica, mas vivida e real, provada em sua disposição de ficar conosco em cada provação, cada escuridão, cada momento em que sentimos nossa fé começar a tremer. A Igreja há muito se volta para Maria sob este belo título porque ela reflete a terna misericórdia de seu Filho, porque ela participa de sua obra de restauração, porque ela sabe que o que parece irremediavelmente emaranhado aos olhos humanos nunca está além do alcance da graça divina. Ela não nos promete que cada nó será desatado de acordo com nossa linha do tempo preferida ou nosso entendimento limitado, mas ela traz nossas lutas diante do trono de Deus com o amor urgente de uma mãe e a confiança perfeita de uma discípula. Em sua intercessão, encontramos não magia, mas relacionamento, não manipulação do céu, mas humilde participação na comunhão dos santos, que oram sem cessar, por aqueles que ainda caminham pela fé e não pela vista. Obrigado por estar aqui, por escolher passar este tempo sagrado em oração, por se recusar a deixar o desespero ter a palavra final sobre sua situação. Sua presença aqui é em si um ato de fé, uma declaração de que você ainda acredita que Deus ouve, que você ainda confia que Ele se importa, que você não desistiu do poder da oração para mover montanhas e desatar nós que mãos humanas não podem começar a desembaraçar. Antes de entrarmos nesta oração juntos, você poderia tirar um momento para mostrar seu apoio a este ministério de oração, pressionando o botão curtir abaixo deste vídeo? Sua ação simples ajuda esta oração a alcançar outros que estão procurando na escuridão por uma palavra de esperança, por um momento de consolação, pelo lembrete de que não estão sozinhos em sua luta. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que sua situação impossível não está além do alcance da intervenção misericordiosa de Deus. Inscreva-se neste canal para que você possa continuar a se juntar a nós nestes momentos sagrados de oração, para que você possa fazer parte de uma comunidade que acredita no poder da intercessão e se recusa a parar de buscar a face de Deus, mesmo quando a espera se prolonga. Nos comentários abaixo, escreva uma breve expressão de sua fé. Talvez simplesmente as palavras "eu acredito" ou "eu confio na misericórdia de Deus". Compartilhe sua intenção de oração se você se sentir movido a fazê-lo.
e então role pelos outros comentários para encontrar o pedido de outra pessoa e ore por ela também. Quando você tiver elevado a necessidade dela diante do Senhor, retorne ao comentário dela e escreva: "Eu orei por você." Ou pelo menos mostre a ela que não foi esquecida, dando uma curtida em seu pedido de oração. Esta troca sagrada de intercessão, esta bela reciprocidade de crentes orando por crentes, é o corpo de Cristo funcionando como deveria funcionar, carregando os fardos uns dos outros e assim cumprindo a lei do amor que Jesus ordenou. Você não está simplesmente consumindo conteúdo. Você está participando de algo antigo e poderoso e real, juntando sua voz ao grande coro dos fiéis que sempre acreditaram que a oração muda as coisas, porque a oração nos muda e nos alinha com a vontade de um Deus que nos ama mais do que podemos compreender. Agora, vamos aquietar o barulho ao nosso redor e dentro de nós. Vamos voltar nossos corações para o céu, onde Cristo está sentado à direita do Pai, onde Maria, nossa mãe, continua sua obra eterna de intercessão, onde a comunhão dos santos cerca o trono de Deus com louvor e petição incessantes. Levante seus fardos ao Senhor. Nomeie seus nós diante dele. Reconheça sua necessidade. E confie que o que você traz a ele nesta oração não voltará para você vazio, pois sua palavra nunca falha, e as orações de sua mãe são poderosas além da medida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Celestial, Deus eterno de infinita misericórdia e compaixão sem limites, viemos diante de Ti, agora não em nossa própria força, mas vestidos na humildade daqueles que conhecem sua necessidade desesperada por Tua graça. Viemos com nós que não podemos desatar, com emaranhados que não podemos desembaraçar, com situações que desafiaram toda a solução humana e esgotaram todo o recurso que pensávamos possuir. Viemos cansados de tentar e falhar, cansados de esperar e aguardar, desgastados pela pressão implacável de problemas que parecem apenas se multiplicar em vez de diminuir. No entanto, viemos, Senhor, porque ainda acreditamos. Viemos porque lembramos que para Ti todas as coisas são possíveis, que o que é impossível para os seres humanos não é impossível para Ti. Que as montanhas que enfrentamos são menores que a fé que plantaste em nossos corações. Voltamo-nos agora para Maria, a Virgem bendita que carregou Teu Filho em seu ventre, e o criou com cuidado terno, que ficou ao pé da cruz quando outros fugiram com medo, que recebeu o Espírito Santo no cenáculo e se tornou mãe para a Igreja nascente. Por sua intercessão, pedimos que olhes com misericórdia para os nós que nos amarram, as complicações que sufocam a vida de nossa paz, os emaranhamentos que nos impedem de experimentar a liberdade que desejas para todos os Teus filhos. Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Tu que ponderaste todas as coisas em Teu coração e valorizaste até o que não podias compreender completamente, pedimos agora que tomes nossas vidas emaranhadas em Tuas mãos gentis e as leves diante de Teu Filho, com o amor urgente de uma mãe e a confiança perfeita de uma discípula. Maria, desatadora dos nós, Tu sabes o que significa enfrentar o impossível, pois Te pediram para Te tornar a Mãe de Deus ainda virgem, para acreditar no que nenhuma lógica humana poderia aceitar, para confiar quando a confiança exigia abandonar toda certeza, exceto a certeza da fidelidade de Deus. Tu disseste sim quando o anjo apareceu para Ti em Nazaré, como Lucas registra em seu Evangelho, e Teu sim ecoou por toda a história, abrindo a porta para a salvação entrar no mundo através de Tua fé obediente. Agora pedimos que ores por nós, para que nós também possamos aprender a dizer sim, mesmo quando não entendemos, a confiar mesmo quando não podemos ver, a esperar mesmo quando a evidência de nossas circunstâncias parece contradizer toda razão para a esperança. Pai, Tua palavra nos diz através do profeta Isaías que Tu não te cansas nem desmaias, que Teu entendimento é inescrutável, que dás poder ao cansado e fortaleces o impotente, que aqueles que esperam em Ti renovarão suas forças, se elevarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Senhor, somos os cansados, os fatigados, os impotentes que têm esperado tanto tempo que às vezes sentimos nossa força começando a falhar. Renova-nos de acordo com Tua promessa. Fortalece-nos de acordo com Tua palavra.
eleva-nos em asas de águia e leva-nos através deste tempo de provação, até que vejamos com nossos próprios olhos a fidelidade de tua libertação. Maria, ora por nós que estamos sobrecarregados com os nós de relacionamentos quebrados, famílias dilaceradas por mal-entendidos, por orgulho, por feridas não curadas que se transformaram em amargura e ressentimento. Tu que experimentaste a dor de ver teus próprios parentes questionarem Jesus, que soubeste o que significava navegar pelas complexidades da dinâmica familiar em uma pequena aldeia onde todos conheciam os negócios de todos, leva estes relacionamentos emaranhados diante de teu filho. Intercede por casamentos que estão se desfazendo, por pais e filhos que não falam há anos, por irmãos divididos por ciúme ou competição, ou velhas queixas que ninguém consegue se lembrar, mas todos continuam a nutrir. Peça a Jesus para amolecer corações endurecidos, para abrir ouvidos fechados, para conceder a graça do perdão onde o não perdão construiu muros que parecem intransponíveis. Pai Celestial, lembra-nos do que São Paulo escreveu aos Efésios, que devemos ser bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-nos mutuamente assim como tu, em Cristo, nos perdoaste. Lembra-nos que o amor é paciente e bondoso, que não insiste no seu próprio caminho, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que o amor nunca falha mesmo quando tudo mais falha. Onde relacionamentos foram atados por egoísmo e orgulho, desata-os com a corda de teu amor. Onde a comunicação se transformou em silêncio ou hostilidade, restaura a capacidade de falar a verdade temperada com graça. Onde a confiança foi destruída pela traição, reconstrói-a pedra por pedra através de tua presença curadora. Maria, desatadora dos nós, elevamos diante de ti os nós financeiros que mantêm tantos filhos de Deus acordados à noite, o fardo da dívida que fica mais pesado a cada mês que passa, os empregos que foram perdidos e não substituídos, os negócios que estão falhando apesar de todo o esforço para salvá-los, as despesas inesperadas que chegam como tempestade sem aviso e deixam devastação em seu rastro. Tu que viveste na pobreza, que soubeste o que significava depender da providência de Deus para o pão diário, que fugiste para o Egito como refugiada sem nada além das roupas nas costas e a criança em teus braços, tu entendes a ansiedade de não saber como as contas serão pagas ou de onde virá a próxima refeição. Ora por nós, Mãe, para que nosso Pai Celestial, que veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu, proveja todas as nossas necessidades, de acordo com suas riquezas em glória. Intercede por aqueles que estão se afogando em obrigações financeiras que não podem cumprir, por aqueles que perderam suas casas ou estão prestes a perdê-las, por aqueles que trabalham em múltiplos empregos e ainda não conseguem fazer as contas fecharem, por aqueles cuja dignidade foi ferida pela vergonha da pobreza em um mundo que mede o valor pela riqueza. Peça a teu filho para abrir portas de oportunidade, para prover emprego para os desempregados, para conceder sabedoria àqueles que devem tomar decisões financeiras difíceis, para enviar ajuda de fontes inesperadas, assim como ele enviou os magos com seus presentes de ouro, incenso e mirra, quando tu e José estavam mais necessitados. Senhor Deus, prometeste em tua palavra que suprirás toda a nossa necessidade de acordo com tuas riquezas, em glória em Cristo Jesus, como Paulo assegurou aos Filipenses. Disseste-nos através do salmista que os leõezinhos sofrem necessidade e fome, mas aqueles que te buscam não carecem de bem algum. Instruíste-nos através de teu Filho a não nos preocuparmos com o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, pois sabes que precisamos de todas estas coisas. E quando buscamos primeiro o teu reino e tua justiça, todas estas coisas nos serão acrescentadas. Pai, estamos te buscando. Estamos batendo à porta de tua providência. Estamos pedindo o pão diário que nos ensinaste a pedir. Provê para nós, oramos. Não necessariamente com abundância, mas com suficiência, não de acordo com nossa ganância, mas de acordo com nossa necessidade genuína. Maria, Mãe de Misericórdia, intercede por aqueles cujos nós são nós de doença física, corpos que estão se deteriorando, dor que se tornou uma companheira constante, diagnósticos que roubaram a esperança e a substituíram por medo. Tu que assististe teu filho sofrer na cruz, que o viste espancado e zombado e pregado à madeira, que testemunhaste cada momento de sua agonia com a dor impotente de uma mãe.
Tu sabes o que significa assistir alguém que você ama suportar tormento físico. Leva diante de Jesus todos aqueles que estão doentes no corpo, que oraram por cura e ainda não a receberam, que passaram por tratamentos que falharam, que foram informados pelos médicos que não há mais nada que possa ser feito. Ora por aqueles com câncer corroendo seus corpos, com dor crônica que rouba o sono e a alegria, com doenças que não têm cura, com condições que pioram apesar de medicação e terapia. Intercede por crianças que estão doentes e não entendem por que seus corpos as traem, por pais que de bom grado tomariam o sofrimento de seus filhos sobre si mesmos se pudessem, pelos idosos que enfrentam a lenta diminuição de faculdades que antes consideravam garantidas. Peça a teu filho, que curou os cegos e os coxos, que purificou os leprosos e ressuscitou os mortos, que teve compaixão das multidões e curou toda doença e toda enfermidade, para estender sua mão curadora mais uma vez. Pai no céu, teu servo Pedro escreveu que pelas feridas de Cristo fomos sarados. O profeta Isaías proclamou que certamente ele carregou nossas dores e levou nossas tristezas, que foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, que sobre ele foi o castigo que nos trouxe a paz, e por suas pisaduras fomos sarados. Senhor, reivindicamos estas promessas agora. Ficamos firmes em tua palavra, mesmo quando nossos corpos nos falham. Confiamos em tua bondade mesmo quando a cura parece atrasada. Acreditamos que quer escolhas nos curar nesta vida ou na ressurreição que virá. Ainda és bom. Ainda és soberano. Ainda digno de nosso louvor e confiança. Se é tua vontade curar agora, neste momento, nesta mesma hora, então deixa teu poder curador fluir através destes corpos que clamam por alívio. Se é tua vontade curar gradualmente ao longo do tempo, concede paciência para suportar o processo. Se é tua vontade trabalhar através de médicos e medicina e tratamento, abençoa suas mãos e guia suas decisões. Se é tua vontade nos carregar através do sofrimento, em vez de nos livrar dele, concede força suficiente para cada dia, e graça suficiente para suportar o que deve ser suportado. Mas seja qual for tua vontade, não nos deixes perder a esperança. Não nos deixes concluir que esqueceste ou nos abandonaste. Não deixes o inimigo de nossas almas sussurrar mentiras de que teu amor esfriou ou teu poder diminuiu. Maria, desatadora dos nós, trazemos a ti os emaranhados do vício, as correntes que prendem aqueles que não podem se libertar de substâncias que prometem alívio, mas entregam apenas escravidão mais profunda. Tu que ponderaste o mistério da redenção em teu coração, que entendeste que a liberdade vem não através da força de vontade humana, mas através da graça divina. Ora por todos aqueles escravizados ao álcool, às drogas, a comportamentos que odeiam, mas não conseguem parar. Intercede por aqueles que tentaram 1000 vezes parar e falharam 1000 vezes, que acordam cada manhã com determinação e terminam cada noite em vergonha, que querem ser livres, mas sentem as correntes ficando mais apertadas em vez de mais soltas. Peça a Jesus para quebrar estas correntes como ele prometeu fazer, para libertar os cativos e proclamar liberdade aos que estão presos. Ora por famílias dilaceradas pelo vício, por crianças que perderam pais para o abuso de substâncias, por cônjuges que assistem impotentes enquanto a pessoa com quem se casaram desaparece na névoa da dependência química. Intercede por aqueles em recuperação que lutam cada dia para permanecer limpos, que batalham contra desejos que parecem esmagadores, que precisam de força sobrenatural para resistir ao apelo de velhos padrões, e velhos lugares, e velhas companhias, que não apoiam sua sobriedade. Pai Celestial, teu Filho declarou que se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres, como João registrou em seu Evangelho. Prometeste através do profeta Joel, que restaurarás os anos que o gafanhoto devorou. O gafanhoto enxameador, o saltador, o destruidor. Senhor, restaura o que o vício roubou. Redime o que o vício destruiu. Reconstrói o que o vício derrubou. Concede verdadeira liberdade àqueles que estão em cativeiro. Não apenas abstinência, mas transformação. Não apenas sobriedade, mas nova vida. Não apenas a remoção de correntes, mas a cura das feridas que levaram as correntes em primeiro lugar. Maria, ora por nós que lutamos com os nós de angústia mental e emocional, com depressão que drena toda a cor da vida, com ansiedade que rouba a paz
e a substitui por preocupação constante, com trauma que se repete em nossas mentes como um filme de horror que não podemos desligar, com luto que parece que nunca diminuirá, com solidão que ecoa nas câmaras de nossos corações, mesmo quando estamos rodeados por pessoas. Tu que experimentaste a espada que Simeão profetizou, que perfuraria tua própria alma, que conheceste a angústia de assistir teu filho morrer, que sentiste o vazio do túmulo, antes da alegria da ressurreição. Tu entendes o sofrimento que vai mais fundo que a dor física. Intercede por aqueles cujas mentes se tornaram prisões, cujos pensamentos os atormentam, cujas emoções oscilam descontroladamente entre extremos, que sentem que estão se afogando na escuridão e não conseguem encontrar a superfície. Ora por aqueles que contemplaram acabar com suas próprias vidas, porque a dor se tornou insuportável, por aqueles que passam pelos movimentos de viver enquanto se sentem mortos por dentro, por aqueles que sorriem em público, mas choram em privado, por aqueles que desistiram da possibilidade de algum dia se sentir inteiros novamente. Leva-os diante do Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa aflição, como Paulo escreveu aos Coríntios. Senhor, estás perto dos quebrantados de coração e salvas os contritos de espírito. Como o salmista proclamou: não desprezaste nem abominaste a aflição do aflito, e não escondeste tua face dele, mas ouviste quando clamou a ti. Ouve-nos agora, Pai. Ouve os gritos silenciosos daqueles cuja dor é invisível ao mundo. Ouve as orações que são profundas demais para palavras, os gemidos que o Espírito deve interpretar porque não sabemos nem mesmo como orar como devemos. Envia tua consolação que ultrapassa o entendimento. Envia tua paz que o mundo não pode dar. Envia tua presença àqueles que se sentem abandonados. Envia tua luz para a escuridão que ameaça subjugar. Maria, Mãe das Dores, tu que ficaste na cruz e permitiste que teu coração fosse quebrado para que pudesses entender cada coração quebrado que jamais bateria neste mundo caído, intercede por nós. Peça a teu Filho para curar as feridas que não podemos ver, as cicatrizes escritas em almas em vez de pele, o dano feito por palavras faladas ou retidas, por amor negado ou traído, por inocência roubada ou confiança destruída. Não pedimos a remoção de todo o sofrimento, pois sabemos que o sofrimento pode produzir perseverança e caráter e esperança quando suportado em união com Cristo. Mas pedimos graça suficiente para suportar o que deve ser suportado, por significado no meio da dor, pela garantia de que este sofrimento presente não é digno de comparação com a glória que será revelada em nós, como Paulo prometeu aos Romanos. Desatadora dos nós, elevamos os emaranhados de problemas legais, de casos judiciais que se arrastam e drenam recursos, de acusações tanto falsas quanto verdadeiras, de consequências que parecem desproporcionais à ofensa, de sistemas que parecem manipulados contra os impotentes e a favor daqueles que podem pagar melhor representação. Tu, cujo filho foi submetido a um julgamento injusto, que ficou diante de juízes que já haviam decidido seu destino, que foi condenado embora fosse inocente. Ora por todos aqueles presos em emaranhamentos legais dos quais não podem escapar. Intercede por aqueles aguardando julgamento, por aqueles falsamente acusados, por aqueles que são culpados, mas genuinamente arrependidos, por aqueles navegando batalhas de custódia e processos de divórcio, por aqueles enfrentando deportação, por aqueles aprisionados e esquecidos por um mundo que seguiu em frente. Peça a Jesus para conceder-lhes sabedoria em sua defesa, para prover aconselhamento competente, para amolecer os corações dos juízes, para trazer a verdade à luz, para garantir que a justiça seja temperada com misericórdia. Ora por aqueles que foram vítimas de injustiça, cujos clamores por vindicação não foram ouvidos, cujos casos foram descartados ou ignorados, cuja dignidade foi pisoteada por sistemas que deveriam proteger os vulneráveis, mas em vez disso, muitas vezes os exploram. Pai no céu, declaraste através do profeta Miqueias que exiges de nós fazer justiça, amar a bondade e caminhar humildemente com ti. Prometeste através do salmista que és fortaleza para o oprimido, fortaleza em tempos de angústia. Asseguraste-nos através de tua palavra que o Senhor executa vingança e justiça para todos os oprimidos, que és um Deus que vê e ouve e age em nome daqueles que não têm outro defensor. Age agora, oramos,
nos casos que parecem sem esperança. Move nos corações daqueles que detêm poder. Concede favor aos impotentes. Deixa a justiça rolar como águas e a retidão como corrente perene, como Amós previu. Maria, desatadora dos nós, trazemos diante de ti os emaranhados complicados de lutas no local de trabalho, de empregos que são tóxicos e desgastantes, de chefes que são abusivos, de colegas que minam e traem, de ambientes de trabalho cheios de fofoca e política e manipulação. Tu que soubeste o que significava trabalhar com tuas mãos, que trabalhavas ao lado de José, nas humildes tarefas da vida diária, que entendias a dignidade do trabalho e a frustração de circunstâncias difíceis, ora por todos aqueles que temem ir ao trabalho cada manhã, que enfrentam hostilidade e assédio, que se sentem presos em posições que não podem deixar, mas mal conseguem continuar. Intercede por aqueles enfrentando discriminação baseada em raça, ou gênero, ou idade ou deficiência, por aqueles cujo trabalho duro não é reconhecido enquanto outros levam o crédito, por aqueles preteridos para promoções que mereciam, por aqueles cujas ideias são roubadas, por aqueles forçados a escolher entre integridade e avanço. Peça a teu filho para protegê-los de tratamento injusto, para abrir portas para melhores oportunidades, para conceder-lhes favor com aqueles em autoridade, para dar-lhes coragem para defender o que é certo mesmo quando isso custa algo, para prover para eles se defender princípios, significa perder sua posição. Senhor, disseste-nos através de São Paulo para trabalhar de todo o coração como para ti, e não para os homens, sabendo que de ti receberemos a herança como recompensa. Instruíste-nos através do mesmo apóstolo que mestres e empregadores devem tratar seus trabalhadores de forma justa e equitativa, sabendo que eles também têm um mestre no céu. Move nos corações daqueles que lideram organizações e gerenciam pessoas. Convence-os da responsabilidade que carregam pelo bem-estar daqueles sob sua autoridade. Amolece corações endurecidos pela ganância e orgulho. Abre olhos cegados pela ambição e interesse próprio. Cria ambientes de trabalho onde as pessoas são valorizadas como portadoras da imagem de Deus, em vez de exploradas como meros recursos a serem usados e descartados. Maria, Mãe mais compassiva, pedimos que intercedas pelos nós de esterilidade e infertilidade, por casais que anseiam por filhos, mas cujos braços permanecem vazios mês após mês, ano após ano. Por aqueles que suportaram a tristeza do aborto espontâneo, por aqueles que gastaram fortunas em tratamentos que não funcionaram, por aqueles cujos corpos parecem trair os desejos mais profundos de seus corações. Tu que foste abençoada entre as mulheres para conceber o Salvador, que experimentaste a alegria da maternidade e o privilégio de criar o Filho de Deus, podes entender tanto a bênção da fertilidade, quanto, através de teu coração compassivo, a angústia daqueles negados essa bênção. Ora por mulheres cujos relógios biológicos ticam mais alto a cada mês que passa, por homens que se sentem impotentes para dar às suas esposas o presente que mais desejam, por casais cujos casamentos são tensionados pelo estresse da infertilidade, por aqueles que se perguntam se fizeram algo para merecer esta provação, por aqueles que participam de chás de bebê com sorrisos forçados, enquanto seus corações estão se partindo, por aqueles que pararam de ir à igreja, porque não podem suportar outro Dia das Mães, ou outra ilustração de sermão sobre filhos, serem uma bênção do Senhor. Intercede por eles diante do Deus que abriu os ventres de Sara, e Ana e Isabel, que tem o poder de criar vida, onde a vida parece impossível. Pai Celestial, és o doador da vida, o autor da criação, aquele que nos forma nos ventres de nossas mães e nos conhece antes de nascermos. Prometeste através do salmista que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre uma recompensa. No entanto, reconhecemos que também és soberano sobre o que dás e o que retens, que teus propósitos às vezes são misteriosos, que tua linha do tempo nem sempre é nossa linha do tempo. Para aqueles que esperam por filhos, concede paciência na espera. Para aqueles que aceitaram que os filhos podem não vir, concede paz na aceitação. Para aqueles que ainda estão esperando, ainda tentando, ainda acreditando, concede força para a jornada e graça para cada decepção. Se é tua vontade conceder concepção, pedimos que o faças. Se é tua vontade levar à adoção, abre essas portas e provê os recursos necessários.
Se é tua vontade redirecionar o anseio por filhos em outras formas de fecundidade espiritual, concede clareza e conforto nesse redirecionamento. Mas em todas as coisas, não deixes estes teus filhos sentirem que os amas menos, porque não lhes concedeste o que outros recebem tão facilmente. Não os deixes acreditar que estão sendo punidos, ou que suas orações são menos importantes para ti do que as orações daqueles que concebem sem dificuldade. Maria, desatadora dos nós, elevamos aqueles emaranhados na escuridão da guerra espiritual, aqueles que se sentem sob ataque de forças que não podem ver, aqueles atormentados por pensamentos que sabem não serem seus, aqueles experimentando fenômenos que desafiam explicação natural, aqueles que sentem uma presença maligna buscando destruir sua fé, sua paz, suas próprias vidas. Tu que esmagaste a cabeça da serpente, cujo filho veio para destruir as obras do diabo, cuja presença põe demônios em fuga, intercede por todos aqueles engajados em batalhas que a maioria das pessoas nem mesmo acredita serem reais. Ora por aqueles atormentados por pesadelos e medos irracionais, por aqueles cujos lares se sentem oprimidos pela escuridão, por aqueles que se envolveram em práticas ocultistas e agora não parecem conseguir se libertar das consequências, por aqueles cujas histórias familiares incluem maldições e padrões de destruição que se repetem geração após geração. Peça a Jesus para quebrar cada corrente do inimigo, para silenciar cada voz mentirosa, para expulsar cada espírito imundo, para encher cada espaço que a escuridão ocupou com sua gloriosa luz e verdade. Pai, deste-nos autoridade sobre todo o poder do inimigo, como Jesus assegurou a seus discípulos no Evangelho de Lucas. Prometeste que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, como João lembrou os primeiros cristãos. Declaraste que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, como Jesus disse a Pedro. Fica conosco nesta batalha, Senhor. Protege-nos com tua armadura. Protege-nos com tua verdade. Fortalece-nos com teu espírito. Não deixes o inimigo ganhar nenhum ponto de apoio em nossas vidas. Reclama cada território que foi rendido à escuridão através do pecado ou ignorância ou das ações de nossos ancestrais. Maria, ora por nós que enfrentamos os nós de filhos desviados, de filhos e filhas que se afastaram da fé em que foram criados, que estão fazendo escolhas que levam à destruição, que se recusam a ouvir sabedoria ou advertência, que estão presos em estilos de vida de pecado, que afligem os corações daqueles que os amam. Tu cujo filho foi perdido no templo por 3 dias, que experimentaste aquele pânico de não saber onde teu filho estava ou se estava seguro, que o encontraste e valorizaste aquela reunião. Tu entendes a angústia de pais cujos filhos estão espiritualmente perdidos e aparentemente inalcançáveis. Intercede pelos pródigos que estão na terra distante, desperdiçando sua herança em vida dissoluta, alimentando porcos quando foram destinados a festejar na mesa de seu pai. Ora por pais que ficam acordados à noite se perguntando se seus filhos estão vivos, que verificam seus telefones constantemente esperando por uma ligação ou mensagem que não vem, que oraram até ficarem sem palavras e agora só podem chorar. Peça a Jesus para perseguir estas ovelhas perdidas com amor implacável, para falar aos seus corações de maneiras que seus pais não podem, para usar circunstâncias e pessoas, e até consequências para trazê-los de volta à verdade. Senhor, prometeste através do profeta Jeremias que há esperança para o futuro, que nossos filhos voltarão à sua própria terra, que aqueles que foram dispersos serão reunidos. Mostraste-nos, através da parábola do filho pródigo, que és um pai que observa e espera, que corre para encontrar o filho que retorna, que celebra a restauração com alegria extravagante. Agarramo-nos a estas promessas, Pai. Recusamo-nos a desistir de nossos filhos, porque sabemos que nunca desistes dos teus. Traze-os para casa, Senhor. Restaura-os para ti e para nós. Não deixes o inimigo tê-los. Não deixes este mundo destruí-los. Envia teu Espírito para convencer e atrair e transformar. Maria, desatadora dos nós, pedimos que ores por aqueles cujos emaranhados são nós de medo, de ansiedade sobre o futuro, de terror em relação a coisas que podem acontecer, de ataques de pânico que atacam sem aviso, de fobias que limitam a vida e roubam a liberdade, de respostas de trauma que mantêm o passado vivo no presente. Tu que confiaste em Deus mesmo quando o futuro era incerto,
que caminhou pela fé através de circunstâncias que devem ter te aterrorizado como uma jovem mãe, que escolheste coragem sobre o medo repetidamente. Fortalece-nos em nossa fraqueza e medo. Intercede por aqueles paralisados pela ansiedade, que não conseguem tomar decisões porque cada opção parece esmagadora, que evitam situações que desencadeiam seu medo, mesmo quando a evitação torna a vida cada vez menor. Ora por aqueles cujos corpos reagem a ameaças percebidas, com corações acelerados e respiração superficial e mãos trêmulas, cujos sistemas nervosos estão presos no modo luta ou fuga, que sentem que estão perdendo suas mentes, embora sua luta esteja enraizada em padrões fisiológicos e psicológicos muito reais. Peça a teu filho para acalmar as tempestades dentro deles como ele uma vez acalmou a tempestade no mar da Galileia. Pai Celestial, não nos deste espírito de medo, mas de poder e amor e domínio próprio, como Paulo lembrou a Timóteo. Ordenaste-nos repetidamente ao longo das Escrituras, para não termos medo, não porque não há nada a temer, mas porque estás conosco. Disseste a Josué para ser forte e corajoso, e não se assustar ou desanimar porque estarias com ele onde quer que fosse. Enviaste anjos para falar com Zacarias e Maria, e os pastores com a mesma mensagem. Não temais. Fala esta palavra sobre nós agora, Pai. Expulsa o medo com teu amor perfeito, que expulsa o medo porque o medo tem a ver com punição, como João explicou em sua primeira carta. Substitui nossa ansiedade por confiança, nosso pânico por paz, nosso terror por confiança em teu cuidado soberano. Lembra-nos de que não precisamos nos preocupar com nada, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, podemos fazer nossos pedidos conhecidos a Ti, e Tua paz, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus, como Paulo prometeu aos Filipenses. Reivindicamos essa paz agora. Pedimos essa guarda sobre nossos corações e mentes. Escolhemos, mesmo em nosso medo, nos voltar para Ti, em vez de nos afastar de Ti. Maria, Mãe de Deus, intercede pelos nós de pecados passados que nos assombram, de erros que parecem imperdoáveis, de culpa que se recusa a liberar seu aperto mesmo que tenhamos confessado e nos arrependido, de vergonha que sussurra que estamos além da redenção, de memórias que nos atormentam com o que fizemos ou o que foi feito conosco. Tu, cujo Filho não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo, que estendeu misericórdia à mulher apanhada em adultério, e ao ladrão na cruz, e a Pedro que o negou 3 vezes, ora por nós que lutamos para aceitar o perdão que já foi livremente oferecido. Peça a Jesus para silenciar o acusador que nos lembra de nosso passado, para aplicar seu sangue às nossas consciências assim como aos nossos registros, para nos ajudar a distinguir entre a convicção do Espírito Santo que leva ao arrependimento e a condenação do inimigo que leva ao desespero. Intercede por aqueles cujos pecados passados têm consequências presentes que devem navegar, por aqueles cujos erros machucaram pessoas que amam, por aqueles que devem viver com os resultados de escolhas que desejam poder desfazer. Concede-lhes graça para não chafurdar no alto ódio, mas para receber misericórdia e estendê-la a si mesmos, como Tu a estendeste a eles. Pai, Tua palavra declara que se confessarmos nossos pecados, és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como João assegurou aos primeiros crentes. Prometeste através do profeta Isaías que, embora nossos pecados sejam como escarlate, serão brancos como a neve, embora sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Declaraste através do salmista que tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, assim afastas de nós as nossas transgressões. Reivindicamos estas promessas, Senhor. Recebemos este perdão. Aceitamos esta purificação. Acreditamos que Tua graça é suficiente mesmo para pecados que parecem grandes demais para serem perdoados. Não nos deixes viver como prisioneiros de um passado com o qual já lidaste através da cruz. Não nos deixes carregar culpa que Cristo já carregou. Não nos deixes punir a nós mesmos por pecados que já puniste no corpo de Teu Filho. Liberta-nos para viver na graça e verdade que vieram através de Jesus Cristo, para caminhar em novidade de vida, para ser transformados pela renovação de nossas mentes, para nos tornarmos novas criações em quem o velho passou e o novo veio. Maria, desatadora dos nós, trazemos diante de Ti os emaranhados de luto que não se afrouxam, de perdas que deixaram vazios que nada parece capaz de preencher,
de mortes que vieram cedo demais, ou dolorosamente demais, ou repentinamente demais, de despedidas que nunca pudemos dizer, de relacionamentos terminados pela morte, ou divórcio, ou distância, de sonhos que morreram antes de poderem ser realizados, de esperanças que foram enterradas antes de poderem florescer. Tu que seguraste o corpo de teu filho crucificado, que experimentaste um luto que teria destruído a maioria das pessoas, que soubeste o que significava amar alguém profundamente e depois perdê-lo para a morte. Ora por todos aqueles que lamentam. Intercede por viúvas e viúvos que acordam em camas vazias e casas vazias, por pais que enterraram filhos, por filhos que perderam pais, por aqueles cujos amigos morreram, por aqueles lamentando a perda de saúde ou mobilidade ou função cognitiva, por aqueles lamentando a morte de casamentos ou carreiras ou chamados, por aqueles que sentem que a vida que pensavam que viveriam morreu e foi substituída por algo que nunca escolheram e não querem. Peça a Jesus para confortá-los com o conforto que só Ele pode dar, o conforto que não minimiza sua dor, mas os encontra nela. Senhor, és o Deus de toda consolação, como Paulo escreveu, que nos consola em toda a nossa aflição para que possamos consolar aqueles que estão em qualquer aflição com o conforto com que nós mesmos somos consolados por Ti. Prometeste que os que choram serão consolados, que estás perto dos quebrantados de coração, que salvas os contritos de espírito. Declaraste através do profeta Isaías que lhes darás uma grinalda em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de espírito abatido, para que sejam chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para que Ele seja glorificado. Não pedimos que tires toda a tristeza, pois sabemos que o luto é o preço que pagamos pelo amor, e não há vergonha em lamentar aqueles que amamos. Mas pedimos que nos sustentes no vale da sombra da morte, que nos ajudes a chorar com esperança em vez de desespero, que nos des vislumbres da ressurreição mesmo no meio do funeral, que nos lembres que a morte não é o fim para aqueles que pertencem a Cristo, que veremos nossos entes queridos novamente se morreram na fé. Maria, Mãe da Igreja, intercede por aqueles presos nos nós de feridas da Igreja, de traição por líderes espirituais, de abuso encoberto em nome de proteger a reputação, de comunidades de fé que se tornaram tóxicas em vez de vivificantes, de trauma religioso infligido por aqueles que alegaram representar Cristo, mas em vez disso, o representaram terrivelmente. Tu, cujo filho foi traído por um de seus próprios discípulos, que assistiu líderes religiosos planejarem sua morte, que viu a corrupção e hipocrisia que podem infectar até instituições sagradas, tu entendes a dor particular de ser ferido na casa de Deus. Ora por aqueles que se afastaram da igreja porque a igreja os feriu profundamente demais, por aqueles que ainda frequentam, mas com corações fechados para se proteger de mais danos, por aqueles cuja confiança em autoridade espiritual foi destruída, por aqueles que lutam para distinguir entre as falhas da igreja e a fidelidade de Cristo. Peça a Jesus para curar estas feridas profundas, para restaurar a confiança onde foi destruída, para levar estes feridos a comunidades que os amarão bem, para ajudá-los a separar o fracasso humano da verdade divina. Pai Celestial, sabes que tua igreja é ao mesmo tempo gloriosa e profundamente falha. Tanto a noiva imaculada de Cristo quanto uma coleção de pecadores quebrados ainda sendo santificados. Sabes que aqueles que deveriam estar mais seguros em tua casa são às vezes os mais feridos por aqueles que servem lá. Traz cura a todos que foram danificados pela igreja. Levanta líderes que verdadeiramente pastoreiam em vez de abusar, que servem em vez de explorar, que protegem os vulneráveis em vez de sacrificá-los para preservar a imagem. Reforma tua igreja, Senhor. Purifica tua noiva. Torna-nos dignos do nome que carregamos. Maria, desatadora dos nós, elevamos aqueles emaranhados nas complicações da imigração, de documentação que nunca parece completa, de sistemas que são confusos e esmagadores, de famílias separadas por fronteiras, de medo de deportação, de viver em limbo entre países, de carregar o peso de não ser bem-vindo no único lar que conhecem. Tu que fugiste para o Egito como refugiada para proteger teu filho, que soubeste o que significava ser estrangeira em terra estranha, que dependeste da hospitalidade de outros para a sobrevivência, intercede por todos os imigrantes e refugiados que buscam segurança e oportunidade e pertencimento. Ora por aqueles esperando por documentos que determinam todo o seu futuro,
por aqueles que vivem em constante medo de serem enviados de volta a lugares onde suas vidas estariam em perigo, por crianças trazidas para novos países por seus pais e agora enfrentando consequências por decisões nas quais não tiveram participação, por famílias divididas por políticas de imigração, por aqueles que trabalham duro, mas permanecem invisíveis e subvalorizados. Peça a teu filho para conceder-lhes favor com autoridades, para abrir portas que parecem fechadas, para prover ajuda legal que possam pagar, para cercá-los com comunidades que acolhem em vez de rejeitar. Pai, ordenaste teu povo ao longo das Escrituras para acolher o estrangeiro, para cuidar do forasteiro, para lembrar que nós também fomos uma vez estrangeiros em terra estranha. Declaraste através do profeta Malaquias que amas o peregrino e lhes dás comida e roupa, e portanto, devemos amar o peregrino. Ensinaste-nos através de Jesus que quando acolhemos o estrangeiro, o acolhemos. Move nos corações das nações e dos formuladores de políticas. Cria sistemas justos e compassivos. Protege os vulneráveis da exploração. Dá àqueles que estão longe de casa um senso de pertencimento em algum lugar. Maria, Mãe de Misericórdia, intercede pelos nós de padrões geracionais, de pecados e feridas e disfunções passadas de pais para filhos para netos, de famílias marcadas pelo alcoolismo ou abuso ou pobreza ou amargura, de ciclos que parecem impossíveis de quebrar porque são reforçados por cada reunião familiar e cada história compartilhada e cada regra não dita. Tu que vieste da linhagem de Davi, que entendeste o peso da ancestralidade e o poder da herança, ora por todos aqueles que se sentem condenados a repetir os erros de seus pais e avós. Peça a Jesus para quebrar cada maldição geracional, para parar cada padrão destrutivo, para redimir cada linhagem familiar marcada por tragédia. Intercede por aqueles que veem as próprias lutas de seus pais emergindo em suas próprias vidas e temem não poder escapar do destino que acometeu aqueles que vieram antes deles. Ora pela graça de escolher diferentemente, a coragem de quebrar o silêncio em torno de segredos familiares, a sabedoria de buscar ajuda em vez de fingir que está tudo bem, a força de estabelecer limites mesmo quando isso custa relacionamentos. Senhor, prometeste através do profeta Ezequiel que a alma que pecar morrerá, que o filho não sofrerá pela iniquidade do pai, nem o pai pela iniquidade do filho, que a justiça do justo estará sobre ele mesmo, e a maldade do ímpio estará sobre ele mesmo. Declaraste que não estamos destinados a repetir os pecados de nossos pais, que tuas misericórdias são novas a cada manhã, que em Cristo somos novas criações e o velho passou. Quebra as correntes de escravidão geracional, Pai. Liberta esta geração dos pecados de gerações anteriores. Inicia novos legados de fé e integridade e saúde. Maria, desatadora dos nós, pedimos que ores por aqueles cujos emaranhados envolvem traição, cuja confiança foi destruída por aqueles que amaram e confiaram, cujos casamentos foram destruídos por infidelidade, cujos negócios foram arruinados por parceiros que desviaram ou enganaram, cujas amizades foram quebradas por mentiras e manipulação, cuja confiança foi abusada por predadores. Tu que testemunhaste a traição de Jesus por Judas, que viste Pedro negar teu filho 3 vezes, que conheceste a dor de ver o mal triunfar sobre a inocência através da traição, intercede por todos aqueles feridos pela traição. Ora por aqueles que lutam para confiar em alguém depois de serem tão profundamente traídos, que veem engano em cada relacionamento, que construíram muros tão altos que ninguém pode se aproximar o suficiente para feri-los novamente. Mas também ninguém pode se aproximar o suficiente para amá-los. Peça a Jesus para curar as feridas que a traição deixa, feridas que vão mais fundo que qualquer lesão física, feridas que danificam nossa capacidade de acreditar em bondade, ou sinceridade, ou amor. Intercede pelo trabalho doloroso de aprender a confiar novamente, de arriscar vulnerabilidade novamente, de esperar novamente que nem todos vão decepcionar, ou enganar, ou destruir. Pai Celestial, conheces a dor da traição de dentro, pois teu próprio povo te rejeitou, tua própria criação se voltou contra ti, teu próprio filho foi entregue por um de seus discípulos escolhidos. Entendes a angústia única de ser ferido por alguém que deveria ter protegido, de ser vendido por alguém que deveria ter permanecido firme, de ser abandonado por alguém que prometeu lealdade. Derrama tua cura sobre aqueles que carregam as cicatrizes da traição.
restaura sua capacidade de confiar sabiamente. Dá-lhes discernimento para distinguir entre pessoas dignas de confiança e aquelas que os feririam. Cerca-os com amigos fiéis que provarão através de consistência que nem todos traem. Maria, mãe mais fiel, intercede pelos nós de orações não respondidas, de petições elevadas ao céu ano após ano sem resposta aparente, de bater em portas que permanecem fechadas, de buscar e não encontrar, de pedir e não receber. Tu que valorizaste palavras que não entendia completamente, que se agarrou a promessas que levaram anos para se cumprir, que acreditou em Deus mesmo quando seu plano não se parecia em nada com o que podias ter esperado. Fortalece-nos em nossa fé quando as orações parecem ricochetear no teto e voltar para nós sem resposta. Ora por aqueles que pediram cura e permanecem doentes, que oraram por reconciliação e permanecem separados, que imploraram por provisão financeira e permanecem necessitados, que suplicaram por filhos e permanecem sem filhos, que clamaram por libertação e permanecem em cativeiro. Peça a teu Filho para nos ajudar a entender que orações não respondidas não são evidência de sua ausência ou sua indiferença, mas às vezes, evidência de sua sabedoria ou seu tempo diferente, ou seu plano melhor que ainda não podemos ver. Pai, prometeste através de teu Filho que se pedirmos receberemos, que se buscarmos encontraremos, que se batermos a porta será aberta. No entanto, também sabemos que não és uma máquina de vender dispensando o que quer que peçamos, que és um Pai que dá bons presentes, mas também sabe o que é bom melhor do que nós, que às vezes, teu não é mais amoroso do que nosso sim seria, que teus atrasos não são negações, mas oportunidades para confiança mais profunda. Ajuda-nos a manter estas tensões, Senhor. Ajuda-nos a continuar pedindo mesmo quando pedimos 1000 vezes antes. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Lembra-nos do que Paulo descobriu quando te pediu 3 vezes para remover seu espinho na carne, e respondeste não com remoção, mas com a garantia de que tua graça é suficiente, e teu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Lembra-nos de que às vezes, tua resposta às nossas orações não é a libertação que pedimos, mas a força para suportar o que enfrentamos com alegria e paz, que desafiam explicação. Lembra-nos de que teus pensamentos são mais altos que nossos pensamentos, e teus caminhos mais altos que nossos caminhos, como Isaías proclamou, e que o que não podemos compreender ainda está seguramente mantido em teus propósitos soberanos. Maria, desatadora dos nós, elevamos diante de ti os emaranhados complicados de cuidar de pais idosos ou membros da família cronicamente doentes, do esgotamento que vem de ser um cuidador, de assistir entes queridos declinarem e ser incapaz de parar a deterioração, de sacrificar sonhos pessoais para atender às necessidades de outros, de sentir-se culpado quando o ressentimento se infiltra ao lado do amor. Tu que cuidaste de Jesus ao longo de sua infância e adolescência, que cuidaste dele com atenção fiel, ora por todos os cuidadores que estão cansados e sobrecarregados. Intercede por aqueles que trocam fraldas e administram medicamentos, que levantam corpos que ficaram pesados e mentes que ficaram confusas, que lidam com comportamentos que antes teriam pensado impossíveis das pessoas que cuidam, que lamentam a perda de relacionamento mesmo enquanto a pessoa que amam ainda respira. Peça a Jesus para dar-lhes força para as demandas físicas, paciência para os desafios emocionais, graça para as provações espirituais, comunidade para apoiá-los quando se sentem sozinhos, e momentos de descanso quando podem deixar o fardo por apenas um pouco. Senhor, disseste que tudo o que fazemos pelo menor destes, fazemos por ti. Chamaste-nos para honrar pai e mãe. Mostraste-nos através de tua própria vida a importância de cuidar da família. Pois mesmo na cruz fizeste provisão para tua mãe. Vê os cuidadores, Pai. Conhece seu sacrifício. Aprecia seu amor. Sustenta-os em seu serviço. Envia ajuda de fontes inesperadas. Abre portas para alívio. Provê recursos que precisam. Não os deixes quebrar sob o peso que carregam. Lembra-os de que seu trabalho não é em vão, que vês cada ato de serviço, que recompensarás cada copo de água fria dado em teu nome. Maria, Mãe de perpétuo socorro, pedimos que intercedas por aqueles cujos nós envolvem insegurança habitacional, que enfrentam despejo ou execução hipotecária, que estão sem teto ou à beira de se tornarem sem teto, que se mudam de sofá em sofá ou abrigo em abrigo,
que não podem prover lares estáveis para seus filhos, que vivem em condições que são inseguras ou insalubres. Tu que deste à luz em um estábulo porque não havia lugar na hospedaria, que soubeste o que significava não ter lugar apropriado para repousar a cabeça, ora por todos aqueles sem abrigo adequado. Peça a teu filho para prover moradia para os sem-teto, para prevenir despejos daqueles que estão tentando o melhor, para abrir portas para lugares acessíveis e seguros para viver, para tocar os corações de proprietários e donos de propriedades com misericórdia e compaixão. Intercede por famílias vivendo em carros ou nas ruas, por crianças que não têm endereço estável, pelos idosos que estão a um aluguel atrasado de perder tudo. Ora por políticas que priorizem pessoas sobre lucro, por comunidades que acolham em vez de criminalizar os sem-teto, por recursos para fluir em direção àqueles em maior necessidade. Pai Celestial, prometeste através do salmista que és pai dos órfãos e protetor das viúvas, que dás aos desolados um lar para habitar. Mostraste ao longo das Escrituras tua preocupação particular pelos pobres e vulneráveis, aqueles que a sociedade negligencia ou empurra para as margens. Não negligencies estes teus filhos, Senhor. Não os deixes cair pelas rachaduras. Provê abrigo para eles. Dá-lhes lares. Abre os corações e mãos daqueles com recursos para compartilhar. Cria sistemas que sirvam os sem-teto em vez de penalizá-los por sua pobreza. Maria, desatadora dos nós, intercede pelos emaranhados de quebrantamento sexual, de vícios em pornografia, que reconfiguraram cérebros e danificaram intimidade, de abuso sexual passado que criou trauma e disfunção, de confusão de gênero e lutas de identidade, de atração pelo mesmo sexo naqueles que desejam viver de acordo com o ensino católico, de casamentos onde a intimidade sexual foi perdida, de tentações que parecem esmagadoras. Tu, que foste sempre virgem, que entendeste a beleza da sexualidade humana, como Deus a projetou, e a importância da pureza, ora por todos aqueles lutando nesta área. Peça a Jesus para trazer cura àqueles feridos pelo pecado sexual, quer tenham sido os que pecaram, ou os que sofreram o pecado. Intercede por aqueles tentando se libertar da pornografia, por aqueles buscando curar do abuso, por aqueles navegando questões complexas sobre identidade e desejo, por casais que precisam de restauração de intimidade física e emocional. Ora pela graça de viver castamente de acordo com o próprio estado de vida, pela força para resistir à tentação, pela sabedoria de buscar ajuda, em vez de se esconder na vergonha, por comunidades que podem manter tanto verdade quanto compaixão. Pai, criaste a sexualidade humana como um bom presente, destinado a refletir o amor autodoador da Trindade e a participar em teu poder criativo. O inimigo torceu este bom presente de incontáveis maneiras, usando-o para trazer vergonha e escravidão em vez de alegria e unidade. Redime a sexualidade nas vidas de teu povo, Senhor. Restaura o que foi quebrado, cura o que foi ferido, liberta aqueles que estão em cativeiro. Dá coragem àqueles que devem viver com desejos que escolheram não agir por obediência a ti. Fortalece casamentos onde a intimidade sexual foi danificada. Traz cura às vítimas de abuso sexual. Maria, Mãe de pureza, pedimos que ores por aqueles emaranhados nas complicações de adoção e acolhimento, de crianças que precisam de lares e casais que anseiam provê-los, de sistemas que são lentos e burocráticos, de custos que são proibitivos, de pais biológicos que lutam com a decisão de colocar ou reclamar, de crianças acolhidas movidas de lar em lar sem estabilidade. Tu que criaste uma criança que não era biologicamente de José, que entendeste as dinâmicas únicas de estruturas familiares não tradicionais, intercede por todos aqueles envolvidos em adoção e acolhimento. Ora por crianças esperando por famílias permanentes, por aqueles no sistema de acolhimento que envelhecem sem nunca serem adotados, por mães biológicas tomando a decisão dolorosa de colocar seus filhos para a adoção, por pais adotivos navegando as complexidades de vínculo e apego e trauma. Peça a Jesus para combinar crianças com as famílias certas, para prover os recursos financeiros necessários para a adoção, para curar as feridas de apego que crianças acolhidas carregam, para dar a pais acolhedores paciência e sabedoria e resistência para os desafios que enfrentam. Senhor, chamaste a ti mesmo o Pai dos órfãos. Mostraste ao longo das Escrituras teu coração pelo órfão e pela criança vulnerável. Disseste-nos que a verdadeira religião
é visitar órfãos e viúvas em sua aflição, como Tiago escreveu. Move nos corações de teu povo para abrir seus lares a crianças que precisam de famílias. Provê para as necessidades práticas de adoção e acolhimento. Cura o trauma que crianças abandonadas e abusadas carregam. Constrói famílias que refletem teu amor adotivo por nós, famílias formadas não por biologia, mas por aliança e escolha e compromisso sacrificial. Maria, desatadora dos nós, trazemos diante de ti aqueles cujos emaranhados envolvem desastres naturais e suas consequências, cujos lares foram destruídos por furacões ou inundações ou incêndios ou terremotos, que perderam tudo em um momento e devem reconstruir do nada, que estão deslocados e traumatizados, que enfrentam companhias de seguro que não pagarão e sistemas que se movem muito lentamente enquanto vivem em abrigos temporários ou com parentes que não podem realmente acomodá-los. Tu que fugiste para o Egito para escapar do desastre, ora por todos aqueles cujas vidas foram viradas de cabeça para baixo por forças da natureza além de seu controle. Intercede por comunidades se recuperando de devastação, por aqueles esperando por ajuda que não chegou, por aqueles cujas perdas não foram seguradas, por aqueles cujo trauma torna difícil dormir ou se sentir seguro, por crianças que perderam não apenas posses, mas seu senso de segurança no mundo. Peça a teu filho para prover para suas necessidades materiais, para enviar trabalhadores para ajudar a reconstruir, para conceder cura emocional e psicológica, para restaurar o que as tempestades e incêndios e inundações levaram. Pai Celestial, comandas os ventos e as ondas, e ainda assim criaste um mundo onde desastres naturais ocorrem, onde a própria criação geme enquanto espera pela redenção, como Paulo descreveu em Romanos. Não entendemos todos os teus propósitos em permitir tal devastação, mas confiamos que és bom, mesmo quando as circunstâncias são terríveis. Provê para aqueles que perderam lares e posses. Envia ajuda rapidamente àqueles necessitados. Mobiliza tua igreja para ser as mãos e pés de Cristo em zonas de desastre. Dá sabedoria àqueles coordenando esforços de alívio. Protege os vulneráveis daqueles que explorariam seu desespero. Maria, Mãe das dores e Mãe da esperança, intercede por aqueles emaranhados nas consequências de acidentes, de vidas mudadas em um instante por acidentes de carro ou lesões no local de trabalho, ou erros médicos ou tragédias aleatórias, de deficiências permanentes resultando de momentos de má sorte, ou negligência de outra pessoa, de famílias lidando com as consequências de lesões que nunca curarão completamente. Tu que assististe teu filho ser quebrado na cruz, ora por todos cujas vidas foram quebradas por trauma repentino. Peça a Jesus para confortar aqueles se ajustando a novas limitações, para dar força àqueles em reabilitação, para prover financeiramente para aqueles que não podem mais trabalhar, para conceder aceitação de novas realidades enquanto mantém esperança, para cercá-los com pessoas que apoiarão em vez de abandonar quando a crise inicial passa e o trabalho longo e difícil de viver com consequências começa. Intercede por aqueles com lesões cerebrais traumáticas, danos na medula espinhal, amputações, dor crônica de acidentes, transtorno de estresse pós-traumático do que testemunharam ou experimentaram. Senhor, és capaz de trazer beleza das cinzas e redenção da tragédia. Podes usar até acidentes para realizar teus propósitos, embora saibamos que não os causas. Fica presente com aqueles cujas vidas nunca serão as mesmas depois de um acidente. Dá-lhes graça para lamentar o que perderam enquanto também descobrem novo propósito e significado. Provê para suas necessidades. Abre portas para novas possibilidades. Não os deixes se tornarem amargos ou desistirem da vida. Mostra-lhes que ainda podes usá-los. Ainda trabalhar através deles. Ainda trazer glória a ti mesmo, através de suas histórias de resiliência e fé. Maria, desatadora dos nós. Elevamos aqueles cujos emaranhados envolvem a morte da própria fé, cuja crença se corroeu sob a pressão do sofrimento, ou dúvida, ou objeções intelectuais ou falhas morais, que querem acreditar, mas não parecem mais conseguir, que sentem que estão perdendo ou perderam sua fé, e não sabem como recuperá-la. Tu que mantiveste fé quando teu filho pendia morto na cruz, que acreditaste na ressurreição antes de veres o túmulo vazio, que confiaste em Deus mesmo no momento mais escuro do Sábado Santo,
Ora por todos aqueles lutando com dúvida e incredulidade. Intercede por aqueles que uma vez caminharam perto de Deus, mas agora se sentem distantes, que uma vez oraram fervorosamente, mas agora não parecem conseguir formar as palavras, que uma vez tiveram certeza, mas agora têm apenas perguntas. Peça a teu filho para avivar qualquer brasa de fé que permaneça, para buscá-los como o pastor busca a ovelha perdida, para revelar-se de maneiras que atravessem suas dúvidas e os tragam de volta à confiança. Ora por paciência consigo mesmos enquanto lutam com a fé, por honestidade que não finge acreditar no que não acreditam, por integridade intelectual que busca verdade em vez de conforto, por comunidades que podem manter espaço para dúvida, sem julgamento. Pai Celestial, não és ameaçado por nossas perguntas ou nossas lutas com a fé. Podes lidar com nossas dúvidas e nossa raiva e nossa confusão. Deste-nos mentes para pensar e corações para questionar, e não nos condenas por usá-los. Mas também prometeste que aqueles que te buscam te encontrarão quando te buscarem de todo o coração, como Jeremias registrou. Aproxima-te daqueles que estão buscando, Senhor. Revela-te àqueles que estão abertos a te encontrar. Não deixes que orgulho intelectual ou feridas passadas ou zombaria de céticos impeçam buscadores genuínos de descobrir tua realidade. Pedimos também que confortes aqueles que amam pessoas que perderam a fé. Pais cujos filhos desconstruíram sua crença, cônjuges cujos parceiros se afastaram da igreja, amigos que assistem entes queridos se afastarem da fé. Dá-lhes sabedoria para amar sem pregar, para testemunhar sem palestrar, para orar sem cessar, enquanto também liberam resultados para ti. Não os deixes perder a esperança pela salvação daqueles que amam. Maria, Mãe da Igreja, intercede por sacerdotes e religiosos que lutam com nós vocacionais, com dúvidas sobre seu chamado, com solidão e esgotamento, com tentações que ameaçam seus compromissos, com congregações que são difíceis ou dioceses que são disfuncionais. Tu que criaste o eterno sumo sacerdote, que nutriste sua vocação desde a infância, que apoiaste seu ministério mesmo quando não o entendias completamente. Ora por todos aqueles que deram suas vidas ao serviço religioso. Peça a Jesus para fortalecer sacerdotes em seu celibato, para dar-lhes alegria em seu ministério, para protegê-los dos ataques particulares que o inimigo lança contra líderes espirituais, para cercá-los com apoio e responsabilidade. Intercede por irmãs e irmãos religiosos, por suas comunidades e suas missões, por perseverança em seus votos, por fecundidade em seu serviço. Ora por seminaristas discernindo vocações, por aqueles considerando vida religiosa, pela coragem de dizer sim se esse é o chamado de Deus e a sabedoria de reconhecer se não é. Senhor, chamaste alguns para deixar tudo e te seguir em vida consagrada. Separaste alguns para servir teu povo como sacerdotes e religiosos. No entanto, estas vocações são vividas em seres humanos que são tão fracos e propensos ao fracasso quanto qualquer outra pessoa, que enfrentam todas as mesmas tentações, mais algumas únicas, ao seu estado de vida. Fortalece-os, Pai. Provê para suas necessidades, materiais e espirituais e emocionais. Dá-lhes comunidades que os apoiem. Protege-os do isolamento. Enche-os com teu espírito para que possam se derramar em serviço, sem serem esvaziados de fé e esperança e amor. Maria, desatadora dos nós, pedimos que ores por aqueles cujos emaranhados são simplesmente o acúmulo de muitos pequenos problemas que juntos parecem esmagadores. Aqueles que não têm uma grande crise, mas sim 1000 cortes de papel. Aqueles que estão exaustos pelas demandas implacáveis da vida diária. Aqueles que sentem que estão se afogando em responsabilidades e não conseguem recuperar o fôlego. Tu que administraste uma casa, que conheceste a rotina diária de cozinhar e limpar e cuidar da família, que entendeste o peso da vida comum, intercede por todos aqueles que estão simplesmente cansados. Ora por mães solteiras trabalhando em múltiplos empregos, enquanto criam filhos sozinhas. Por cuidadores equilibrando empregos e cuidando de pais idosos, por estudantes sobrecarregados por pressão acadêmica, por aqueles com doença crônica que ainda devem aparecer para trabalho e família, por aqueles cuja saúde mental faz tarefas básicas parecerem como escalar montanhas. Peça a teu filho para dar-lhes força para cada dia, para ajudá-los a priorizar o que realmente importa, para enviar ajuda de maneiras práticas,
para conceder-lhes momentos de descanso e restauração. Pai Celestial, prometeste que dás sono aos teus amados, como o salmista cantou. Convidaste todos os que estão cansados e sobrecarregados para virem a ti para descanso, como Jesus proclamou no Evangelho de Mateus. Sabes que somos pó, que somos frágeis, que não fomos criados para carregar fardos sem limites. Alivia as cargas daqueles que estão cansados, Senhor. Mostra-lhes o que podem deixar de lado. Ajuda-os a dizer não a demandas que não vêm de ti. Dá-lhes permissão para descansar sem culpa. Restaura sua força. Renova sua esperança. Lembra-os de que medes o sucesso não pela produtividade, mas pela fidelidade ao que quer que os tenhas chamado para fazer. Maria, Mãe mais misericordiosa, intercede por todos aqueles que não nomeamos, mas cujas necessidades conheces, todos aqueles carregando fardos que não podemos ver, lutando batalhas que não entendemos, enfrentando provações que não podemos imaginar. Tu que ficaste ao pé da cruz com outras mulheres cujos nomes não sabemos, ora pelos esquecidos, pelos negligenciados, aqueles cujo sofrimento é invisível ao mundo, mas visível ao céu. Peça a teu Filho para atender cada necessidade de acordo com suas riquezas em glória. Para prover soluções para problemas que parecem insolúveis. Para desatar nós que parecem irremediavelmente emaranhados. Para fazer um caminho onde parece não haver caminho. Intercede por milagres, por intervenção divina, pelo impossível se tornar possível, pelas portas fechadas se abrirem, pelas montanhas se moverem, pelos mares se abrirem, pelas coisas mortas ganharem vida. Não exigimos estas coisas, Senhor, pois sabemos que somos criaturas nos dirigindo ao Criador, que somos filhos nos aproximando do Pai, que viemos não com direitos, mas com humildes pedidos. Não merecemos tua misericórdia, mas prometeste dá-la. Não podemos ganhar teu favor, mas escolheste concedê-lo. Não temos direito a teu poder, mas nos convidaste a pedir. Então pedimos, Pai, buscamos, batemos, peticionamos, suplicamos. Elevamos estas intenções e estes corações e estas situações impossíveis. Faz o que só tu podes fazer, Senhor. Desata o que não podemos desembaraçar. Cura o que não podemos consertar. Restaura o que não podemos reparar. Redime o que não podemos salvar. Transforma o que não podemos mudar. Usa até nossas lutas para realizar teus propósitos. Traz bem do mal. Traz beleza das cinzas. Traz vida da morte. Traz esperança do desespero. E se, em tua sabedoria, escolhes não desatar o nó da maneira que pedimos, se tens propósitos que não podemos ver e planos que não entendemos, então dá-nos graça para confiar em ti de qualquer forma. Dá-nos fé para acreditar que és bom mesmo quando as circunstâncias não são. Dá-nos esperança que ancora nossas almas mesmo quando as tempestades não cessam. Dá-nos amor que não falha mesmo quando tudo mais parece estar falhando. Maria, desatadora dos nós, agradecemos por tua intercessão. Confiamos em tuas orações. Acreditamos que levas nossas necessidades diante de teu Filho com o amor de uma mãe e a confiança de uma santa. Continua a orar por nós agora e na hora de nossa morte. Não nos abandones em nossas provações. Não nos esqueças em nossas lutas. Continua trazendo nossas petições diante do trono da graça, até que Deus, em seu tempo perfeito e sua sabedoria infinita, responda de acordo com sua santa vontade. Fazemos esta oração com humildade e esperança, com confiança na bondade de Deus e aceitação de sua soberania, com fé de que Ele ouve e responderá, embora talvez não em nosso tempo ou de acordo com nossas expectativas. Confiamos nele, louvamo-lo, rendemo-nos a Ele, esperamos por Ele. Esperamos nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por se juntar a nós nesta oração. Saiba que suas intenções foram elevadas diante do Senhor, que são lembradas, que importam para Deus. Qualquer que seja o nó que você trouxe a este tempo de oração, não perca da esperança. Deus o vê. Ele o conhece. Ele se importa com ele. E ele responderá em seu tempo perfeito e seu caminho perfeito, pois seus caminhos são sempre motivados por amor, mesmo quando não podemos entendê-los. Maria, a mãe de Jesus, continua a interceder por você. A comunhão dos santos cerca você com suas orações.
O Espírito Santo geme em seu favor com suspiros profundos demais para palavras. Você não está sozinho nesta luta. Você é segurado por um Deus que te ama mais do que podes compreender e que nunca te abandonará. Não importa quanto tempo a espera ou quão difíceis as circunstâncias. Continue orando. Continue acreditando. Continue confiando. Continue esperando. O Deus que começou uma boa obra em você a completará. O Deus que te carregou até aqui não te deixará cair agora. O Deus que conhece o número de cabelos em tua cabeça certamente conhece o peso do fardo em teu coração, e Ele não deixará esse fardo sem solução para sempre. Antes de ir, você poderia tirar mais um momento para se envolver com esta comunidade de oração? Pressione o botão curtir se esta oração te abençoou, ajudando outros que estão procurando esperança a encontrar este vídeo. Compartilhe-o com alguém que está lutando com um nó que não pode desatar, alguém que precisa saber que a oração ainda importa e Deus ainda se move. Inscreva-se neste canal para que você possa continuar a orar conosco nos próximos dias, para que você possa fazer parte desta família de crentes que se reúnem regularmente para buscar a face de Deus juntos. Nos comentários, escreva uma simples expressão de fé. Pode ser tão breve quanto amém, ou eu confio em Deus, ou eu acredito em milagres. Se você se sentir confortável, compartilhe pelo que está orando, que nó precisa ser desatado, que milagre está buscando. Sua vulnerabilidade pode ser exatamente o que ajuda outra pessoa a se sentir menos sozinha em sua luta. E por favor, role pelos comentários e encontre o pedido de oração de outra pessoa. Eleve-o diante do Senhor. Deixe-a saber que foi orada. Construa esta comunidade de intercessão onde carregamos os fardos uns dos outros, e assim cumprimos a lei de Cristo. Temos muitos outros vídeos de oração neste canal. Orações a vários santos, orações para diferentes necessidades, orações que podem falar exatamente com o que você está passando agora. Explore o canal. Encontre as orações que ressoam com sua situação. Deixe este não ser seu último momento de oração conosco, mas o começo de uma prática regular de buscar a Deus juntos com esta comunidade. Se você puder e estiver disposto, considere apoiar este ministério através da assinatura do canal. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo que leva as pessoas a um relacionamento mais profundo com Deus, que provê conforto e esperança àqueles que estão lutando, que edifica o corpo de Cristo. Missas são regularmente oferecidas pelas intenções de nossos apoiadores, elevando suas necessidades e as necessidades de seus entes queridos diante do Senhor, na oração mais poderosa que a Igreja possui, o santo sacrifício da missa. Vá agora em paz, sabendo que você foi orado e que é amado por Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que sua face brilhe sobre ti e seja gracioso contigo. Que Ele levante seu rosto sobre ti e te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.